Olá, boa noite, turma. Professor Igor aqui com vocês para a nossa aula ao vivo da disciplina de botânica, galera. Alguns de vocês já me conhecem, eu sou tutor do curso de vocês, sou formado em ciências biológicas, tenho mestrado na área de educação, sou designer em permacultura também, e vou ser o professor de vocês da disciplina de botânica, tá joia? Então, eu preparei uma aula para vocês hoje, em que a gente vai estar estudando aí os tipos, desenvolvimento e evolução e importância das plantas para a nossa espécie. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Não, na verdade eu vou ficar com a tela baixa, porque senão eu não consigo ler os comentários de vocês. Mas vamos lá. As plantas, gente, a princípio, assim como as células animais, elas também surgiram a partir de uma teoria, né? A gente não tem ainda certeza desse fato, mas existe essa teoria, que é a teoria endosimbionte. Nas células animais, nós tivemos aí o englobamento de uma organela, certo? Que a princípio veio de outra célula animal, que foi no caso das mitocôndrias, que uma célula animal conseguiu integrar essa outra célula em que havia mitocôndria, e a mitocôndria passou a fazer parte daquela célula anterior. Da mesma forma, as células vegetais também surgiram a partir de organismos unicelulares. Boa noite ao pessoal que está chegando. Também surgiu a partir de organismos unicelulares que fizeram esse englobamento, essa absorção de uma outra molécula, de uma outra organela, que é o cloroplasto, dando origem, então, às primeiras espécies de plantas, que eram unicelulares e que são conhecidas como as streptófitas, que foram as primeiras espécies de plantas das quais a gente tem registros históricos e arqueológicos, né? Elas surgiram, então, dentro de um período em que, sem a ocorrência das plantas, não teriam ocorrido a evolução de outros animais que são dependentes do oxigênio para suas regulações metabólicas. As plantas foram as responsáveis por tornar a nossa atmosfera, a princípio, em uma atmosfera saudável, a uma atmosfera respirável, que fosse propícia ao desenvolvimento da vida, através justamente da fotossíntese, né? As plantas realizam esse trabalho que vocês já ouviram falar, eu imagino, da fotossíntese, que é a absorção da luz e do gás carbônico, né, o CO2, e o desenvolvimento, né, ele vai exalar oxigênio e água. Então, ela absorve luz e gás carbônico e devolve oxigênio e água. Lembrando que nós somos organismos orgânicos, né? Nós somos feitos à base de carbono. As plantas também são feitas à base de carbono. E o gás carbônico, existe o carbono. O gás carbônico é um dos maiores responsáveis, né? O gás carbônico, o metano, os responsáveis aí pelo efeito estufa, pela problemática do efeito estufa. E as plantas conseguem pegar esse gás carbônico, quebrar o carbono do oxigênio e utilizar esse carbono nas suas estruturas físicas, e o oxigênio, ela consegue devolver esse oxigênio para o meio novamente. Então, ela consegue estar fechando um ciclo aí e fazendo com que esse mecanismo esteja sempre se renovando, que o oxigênio e o gás carbônico produzidos, eles possam ser ciclados e renovados. As plantas, elas possuem alguns tecidos, né, assim como nós possuímos tecidos diferentes. O ser humano possui o tecido adiposo, né, o tecido epitelial, o tecido cardíaco, conjuntivo,
as plantas também possuem alguns tecidos que a gente vai estar tratando aqui nessa aula. Os tecidos vasculares, a princípio, né, eu vou estar falando um pouquinho deles. Os tecidos vasculares, boa noite ao pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Se tiverem dúvidas, turma, podem estar escrevendo no chat aí que a gente vai estar debatendo. Se tiverem alguma observação, alguma colocação, fiquem à vontade. Os tecidos vasculares, então, nós temos os dois principais, ou os dois tecidos, que são o xilema e o floema. O xilema é um tecido vascular que ele se origina nas raízes e é responsável pelo transporte de água e minerais até as folhas das plantas, até os tecidos superiores das plantas. A forma como essa água e esses minerais chegam até as partes superiores, a gente vai estar vendo na sequência. Isso alguns mecanismos assim bem interessantes. Então, nós temos o xilema, que vai estar fazendo esse deslocamento de água e minerais até as partes aéreas da planta, e nós temos o floema. O floema, por sua vez... o xilema ele tem um sentido único, gente. Só um sentido da parte inferior para a parte superior. Tá? O xilema ele é mão única, enquanto que o floema ele tem duas vias. Ele tanto sobe substâncias necessárias à planta, minerais e outras substâncias, como ele também traz, no sentido descendente, alguns hormônios, algumas proteínas, algumas outras substâncias que irão fazer parte da composição, do crescimento da planta, da estrutura da planta. Geralmente são aquelas substâncias que foram produzidas lá nas folhas, através da fotossíntese, né? Açúcares e tudo mais. Então, esses dois tecidos são os tecidos vasculares, turma. O xilema, ele não possui separação entre as células, né? Ele não possui... ele é um vaso quase que de maneira contínua, enquanto que o floema, ele possui a cada espaço celular, ele possui uma parede celular que isola e é semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que ela vai aceitar que passe por ela, que passe através dela, apenas determinadas substâncias, não todas elas. Vai deixar passar apenas aquilo que a planta realmente necessita. Nós temos, então, os tecidos vasculares, nós temos os tecidos de sustentação, né? Nós temos aí o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Eu gosto desses nomes, no dia que eu tiver filhos, eu vou colocar de parênquima, colênquima e esclerênquima, que eu acho que dá um trio bem bonito. Ou um nome, talvez, para um gatinho de estimação. O parênquima, ele é uma estrutura que possui algumas características que são bem importantes assim, para a planta. Ele é um tecido que aparece nas plantas jovens, primeiramente nas plantas jovens, e ele está próximo à parte externa da folha ali, a parte de cima da folha. Na parte de cima da folha a gente tem uma cutícula, que serve para proteger, ou na parte de cima do galho, nós temos uma cutícula para fazer a proteção naquele galho. Abaixo dessa cutícula, nós temos a epiderme, da mesma forma que o ser humano possui epiderme, as plantas também possuem epiderme, só que com algumas diferenças nas suas células, né? Algumas delas eu falei anteriormente, algumas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse parênquima, ele não tem uma forma única. Ele pode se apresentar de acordo com... Ele pode receber um nome de acordo com a forma em que suas células se apresentam. Nós temos um parênquima palissádico, que vocês podem ver aqui na imagem, em verde. O parênquima palissádico, ele está com as células todas umas ao lado da outra, parecendo realmente uma cerca de paliças. E o parênquima lacunoso, que está logo abaixo do parênquima palissádico, ele recebe o nome de parênquima lacunoso justamente porque existem lacunas entre as suas células parênquimáticas. E abaixo nós temos ali a epiderme inferior.
através da epiderme inferior que ocorrem algumas trocas gasosas e alguns mecanismos de evotranspiração da planta, que também vamos estar abordando. Eu vou terminar a parte de sustentação e depois volto para um texto que eu esqueci de citar lá no começo, mas vamos seguir aqui por enquanto. Então, nós temos o parênquima, o primeiro tecido, aqui está em verde aqui do lado, com cores ilustrativas, e ao lado a gente tem uma foto de uma microscopia mesmo, em que dá para ver certinho as células do parênquima ali, com as bolinhas roxas no meio. Essas bolinhas roxas são o núcleo das células. Nós temos as células da epiderme em azul, e essa linha rosa em cima, ali, é justamente a cutícula do galho. Então, esse é o primeiro tecido que a planta começa a desenvolver ali na sua juventude. O parênquima ele possui uma característica de totipotência. O que é a totipotência? Ele consegue originar células embrionárias que podem vir a se tornar qualquer outra célula de qualquer outro tecido da planta, mediante a necessidade daquela planta. O parênquima também possui funções extremamente importantes com relação ao processo de cicatrização da planta, e ele é o responsável pela criação das raízes adventícias, pelo desenvolvimento de raízes adventícias. Vocês já viram talvez aquele pessoal que mora próximo a mangue, ou que o pessoal conhece a seringueira, aquela árvore seringueira, que é uma árvore bem grande, que aqui na minha cidade a gente tinha uma seringueira numa praça aqui em que a gente costumava se balançar. Na época a gente chamava de cipó, eu chamava de cipó, né? Mas hoje eu chamo de raiz adventícia. Aqueles cipós, vamos dizer assim, entre aspas, da seringueira, no qual as crianças se balançam, tudo aquilo lá são raízes adventícias. O pessoal quem tem contato com o manguezal, quem mora próximo ao manguezal, que vê que as árvores, muitas vezes, elas têm raízes que saem lá do meio do tronco em direção ao chão. Essas raízes que saem do meio do tronco, elas são estimuladas a partir do parênquima, do tecido parênquimático, e tem a função não só de absorção de recursos, de nutrientes e água, mas também de sustentação, por ser uma região úmida, né, com solo bastante... com solo sem muita firmeza, para sustentar ali o peso de uma árvore de grande porte. Ela acaba desenvolvendo, então, essas raízes adventícias através do parênquima da planta. Nós temos, além do parênquima, nós temos o colênquima, o filho do meio. O colênquima, ele aparece nas plantas perto das nervuras das folhas. Ele é um tecido que ele não tem lignina. Lignina é uma substância que deixa as células mais resistentes a impactos e choque, né? Deixa, de certa forma, dá uma certa dureza à célula, uma certa resistência à célula. O colênquima não tem essa resistência. Ele é um tecido mais mole. Ele vem para justamente permitir uma certa mobilidade daquelas áreas em que ele está apresentado. Onde que a gente vai encontrar ele? Próximo às nervuras das folhas, a gente vai encontrar ele nos pecíolos. Pecíolo é aquela... Quando a gente pega uma folha da árvore, geralmente aqui no pezinho da folha tem como se fosse uma folhinha bem pequenininha. Não sei se vocês já repararam isso. Esse é o pecíolo da folha, certo? Então, ali o colênquima também está presente. E nos caules, ok? Então, nós temos o parênquima, que é um tecido potente, que tem um potencial de cicatrização, de promoção de raízes adventícias, e é um tecido mais predominante na planta. Nós temos o colênquima, que é um tecido um pouco menos resistente, que possui células alongadas, não possui lignina,
e que se apresenta próximo às nervuras das folhas, ao pecíolo e aos caules. E nós temos também o esclerênquima. O esclerênquima, turma, ele é aquele tecido mais resistente mesmo. Tá? Ele pode se apresentar em qualquer local da planta. Ele está repleto de lignina. Muitas vezes essas células elas morrem e ficam apenas o espaço da célula morta ali com a lignina, que é justamente para conferir resistência ao corpo da árvore. E para vocês terem uma ideia da dureza do esclerênquima, não sei se vocês todos leram a apostila, mas na apostila de vocês está lá que o esclerênquima ele pode ser encontrado nas cascas das nozes, o caroço da azeitona também é feito de esclerênquima, então ele é um material bastante rígido, bastante duro mesmo. Aqui no slide nós temos uma imagem de microscopia do lado esquerdo, em que nós temos ali a epiderme, nós temos o colênquima, o angular. A gente não chegou a discutir os tipos de colênquimas, parênquimas e esclerênquimas. A princípio, é só uma apresentação. Se vocês quiserem alguma coisa mais aprofundada, a gente pode estar discutindo isso também. Nós temos o colênquima angular, abaixo dele o parênquima, o esclerênquima e novamente o parênquima. Vocês podem ver que os tecidos eles vão se intercalando, se interpondo no desenvolvimento da planta. Então, até então, o que a gente tem o que a gente pode absorver a respeito da fisiologia das plantas, então? As plantas elas são responsáveis pela fotossíntese, através da absorção de água, da utilização da luz e de minerais extraídos também do solo. Vamos pegar aqui pegar esse infográfico a partir da planta de 3 folhas verdes aqui, né? Aqui ela tá dando saída a 2 canais de água por 2 sistemas, né, que a planta tem para fazer esse transporte ou essa transpiração, evotranspiração. Ela pode promover a transpiração através dos estômatos, né? Os estômatos eles estão localizados na parte abaxial da folha, na parte de baixo da folha. E esses estômatos eles têm uma particularidade que eles podem fazer a abertura e fechamento de acordo com a necessidade da planta. Se ela está em um ambiente que é muito úmido, ela pode abrir o estômago e deixar com que essa água que ela tem em excesso seja evaporada para o meio. E uma outra ferramenta que também é feito pelos estômatos, só por um tipo diferente de estômato, que a gente chama de hidatóides, que é o processo de gutação. O processo de gutação, diferente da transpiração, a transpiração ela sai com a água em forma gasosa. A gutação, a água ela sai em forma de gotas mesmo. Né? Tem algumas plantas, principalmente na parte da manhã, pela manhã, muito do que a gente conhece como orvalho é a gutação. Tá? Muito do que a gente vê como orvalho nas plantas pela parte da manhã, nada mais é do que o processo de gutação que a planta executou durante a noite ali. Então, são esses 2 mecanismos que a planta tem para estar regulando o teor de água no seu organismo. Agora, uma pergunta que não estava na apostila, mas eu gostaria de fazer para vocês e gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito antes que eu falasse a respeito dela. Como que a água
consegue sair de uma região inferior para uma região superior da planta sem que haja nenhum tipo de musculatura, sendo que esse transporte é feito contra o potencial de gravidade, né? Ela está subindo. De que forma que a planta consegue fazer esse transporte? Ainda mais aquelas plantas altas, né? Como a gente tem aí pinheiros, a gente tem árvores enormes. Como que isso pode estar acontecendo? E esse mistério, e eu digo mistério porque a teoria que prediz esse tipo de fenômeno, ela é recente, né, a partir de algumas, inclusive, descobertas acerca do comportamento da água. Não sei se vocês sabem, mas a água, apesar de abundante no nosso planeta, ela é tão esquisita perante as outras substâncias que a gente encontra que o comportamento dela é único, né? Para vocês terem uma ideia, a água ela é a única substância que, quando congelada, aumenta o tamanho. Ninguém entende por quê, né? Na verdade, se entende por quê, mas há pouco tempo. A água também é uma substância que ela congela mais rápida se estiver quente. Também é uma, uma característica que você encontra na água, não encontra em outras substâncias, né? A, a água, ela é bipolar. Bipolar, quando eu digo, não é psiquiatricamente bipolar, ela é bipolar porque ela possui dois polos, né? Nós temos o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio, ele é um polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo. Por isso que a água consegue interagir com uma gama de moléculas diferentes, né? Tanto com moléculas positivas quanto com moléculas negativas. Ela tem um alto ponto de fusão e de ebulição, né? A gente tem aí 100 graus a altura do nível do mar para fusão e ebulição, para uma substância simples, né? de 3 átomos apenas, e o hidrogênio que só tem um próton. A água, então, a água também possui coesão, tensão superficial, capilaridade e adesão. O que isso quer dizer lá? Vamos por parte. Coesão e tensão artificial. Coesão, a água ela consegue se manter ligada, sem que dependa de forças exteriores para que isso ocorra. Tensão superficial. Vocês já viram aqueles insetos que conseguem caminhar por cima da água? Alguns tipos de pernilongos, alguns mosquitos conseguem fazer algumas aranhas, inclusive, também conseguem fazer essa caminhada por cima da água. Elas conseguem fazer isso por conta desse fenômeno, que é o fenômeno de tensão superficial, que é algo que vocês também podem observar se vocês encherem um copo até a tampa e forem colocando água de pouquinho em pouquinho depois, vocês vão ver que na boca do copo, em vez de ficar reta a água ali, vocês vão ter um abaulamento de água em cima da boca do copo. E isso se dá justamente por conta da tensão superficial. A capilaridade. A capilaridade, galera, é uma das coisas das principais responsáveis pelo transporte de água dentro da planta, né? Porque a água, ela consegue, de uma maneira didática, eu vou dizer, ela consegue dar a mão uma para a outra e consegue uma puxar a outra, certo? Os átomos de água, as moléculas de água, elas conseguem estabelecer ligações que conseguem manter um movimento, certo? Elas conseguem seguir um movimento juntos através dessa ligação que elas conseguem realizar entre elas. E a adesão, que é o fato dela conseguir se aderir a outros tipos de substâncias. Tendo essas características da água, então, um pesquisador desenvolveu uma teoria chamada teoria da tensão-coesão de Dickson, que explica esse transporte da água
contra o gradiente de gravidade. O Dixon, então, ele desenvolveu a teoria em que a água absorvida na parte inferior, né, nas raízes da planta, lembre-se que nós temos duas pontas, né? Nós temos a raiz, nós temos as folhas lá em cima. A raiz puxa a água e as folhas, nós temos ali o processo de fotossíntese e os processos de evapotranspiração, né? A transpiração e a gutação. Aqui na parte de cima sai água, a parte de baixo está puxando água. É como se tivesse uma linha que estivesse ligando a água lá dos estômatos à água lá das raízes. Vai saindo água de cima, a água de baixo vai sendo puxada. Certo? O nome disso é coesão. Coesão. E capilaridade. A capilaridade da água, vocês podem verificar, pessoal que faz café usando aqueles filtros de café de papel. Peguem um filtro daqueles, cortem uma fitinha, não precisa ser um pedaço grande, cortem uma fita, coloquem um pouco d'água dentro de uma tampinha de garrafa, pode ser de garrafa PET, coloquem um pouco d'água ali, coloquem aquela fita, mergulhem só a ponta dela, né, até coloquem a fita de uma maneira que ela fique mergulhada ali na água, e colhem a ponta de cima num copo, porque o copo não vai absorver água, né? Nem o plástico onde está a água lá embaixo. E coloquem uma fita adesiva ali, essa fita de papel que vocês cortaram nesse copo, de maneira a deixar ela em contato com a água e com o copo, e nada mais. Depois de um tempo, vocês vão ver que, sem que nenhuma outra força seja exercida, esse filtro vai ter puxado a água um pouco mais para cima. E isso é graças a esse fenômeno de capilaridade, tá? Que faz esse transporte da água contra contra a gravidade, contra o gradiente de gravidade. Nós também temos ali o xilema e o floema, né, que são responsáveis pelo transporte de água, minerais, substâncias e hormônios pela planta. E nas raízes nós temos as células de Carburi, que são células também que fazem elas são seletivas, tá? Elas deixam passar apenas água e não deixam passar outro tipo de substância pela raiz da planta. A fisiologia, a forma como a planta se comporta de uma maneira geral, ela é basicamente isso. Né? Boa noite que está chegando. Essa parte eu acho legal. Ainda dentro de fisiologia, né, a apostila trouxe alguns hormônios para vocês, apresentou alguns hormônios para vocês, e eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui, e sobre a sua importância, não só para a planta, como para nós também, para os seres humanos. Vamos começar pela auxina. A auxina ela é um hormônio que é responsável pelo fototropismo da planta. O que é o fototropismo? Nós temos o girassol. O girassol, o sol está correndo no céu e o girassol está seguindo ele, né? De que forma que ele faz isso daí? Ele faz isso através da ação desse hormônio chamado auxina. Imagine da seguinte forma: a auxina, ela está, deixa eu ver aqui, ela está, vamos supor que isso daqui que minha mão de lado aqui é um tronco, ok? E a auxina está no meio dela. A luz está desse lado aqui. Deixa eu ver. Aí. A luz está desse lado aqui. A auxina que está nesse tronco, ela vai se deslocar para outra extremidade, e nessa extremidade ela vai fazer um alongamento das células. Ela vai promover um alongamento das células.
Então, eu estou com o sol aqui, a auxina foi para o outro lado e começou a fazer um alongamento das células desse lado. O que vai acontecer com a planta? Ela vai fazer isso daqui, ó. Por quê? Porque essa região aqui teve suas células alongadas. E com isso, ela interage com a luz solar. O etileno, ele é responsável por duas coisas bem importantes. Primeira coisa, ele é responsável por por um fenômeno que foi atribuído ao ácido abscísico por muitos anos, né? Que é a queda das folhas, promover a queda das folhas ou a abscisão das folhas. É quando a folha quebra lá no pecíolo mesmo e cai. O etileno, ele é responsável por essa abscisão. Ele é um hormônio gasoso, turma. Tá? Diferente dos outros hormônios, ele é um hormônio gasoso e ele é responsável pela maturação dos frutos. De todos os frutos em todas as espécies. Aqui estão as bananas, porque as bananas elas produzem bastante etileno durante o seu processo de maturação. E se vocês quiserem amadurecer alguma fruta mais rápida, se você tem banana madura ou madurando e tem goiaba que está verde, não está tão madura ainda, pegue a goiaba, coloca num saquinho, coloca com a banana lá dentro, amarra a ponta do saquinho e deixa lá. No dia seguinte, essa goiaba vai estar madura, por ação do etileno, que a banana vai estar eliminando, vai estar soltando naquele ambiente. Isso vai acelerar bastante o processo de maturação de outra planta. O ácido abscísico, ele é produzido em vários locais da planta e ele ele expressa uma resposta a um estresse hídrico. De que forma? Ele causa inibição da germinação das sementes, desenvolvimento dos gomos, crescimento e desenvolvimento do caule. Ou seja, em caso de estresse hídrico, em causa de falta de água, o ácido abscísico que é o responsável por botar o pé no freio da planta e falar, opa, vamos mais devagar, porque nesse ritmo aí a gente não tem água para manter e gerir o sistema. Então, ele libera um pouco das folhas. Por que ele faz um pouco da queda das folhas? Porque as folhas justamente têm aquele processo de gutação, né, através dos estômatos e dos hidatórios, em que ela perde água. Então, uma das formas de se evitar a perda da água é perder as folhas antes. Ou ainda transformar as folhas em outras estruturas secundárias, como no caso das cactáceas. Nós temos os dois últimos hormônios, as giberelinas e as citocinas. As giberelinas, elas têm uma importância econômica grande para o ser humano, porque ela é um hormônio que, hoje em dia, ela é sintetizado no laboratório e é responsável pelo crescimento das plantas. Então, hoje, através da produção da giberelina em laboratórios, da sua aplicação nos campos, a gente consegue atingir aí plantas com um crescimento maior, com um nível maior de crescimento. Né? Desde que se mantenha um controle, a gente consegue ter plantas mais produtivas. E, por último, então, o último hormônio é a citocinina. A citocinina, ao contrário do ácido abscísico, ela vai atrasar a queda das folhas, né? Ela vai atrasar a senescência foliar. Senescência é o processo de envelhecimento, né? Ela vai atrasar, então, esse processo de envelhecimento, vai manter as folhas no caule por mais tempo. Ela vai
ela vai derrubar a folha da ponta do galho, ela que faz essa poda, vamos dizer assim, essa poda hormonal na folha da ponta do galo, com o intuito de gerar ali uma gema, né, um broto, que esse broto vai continuar o desenvolvimento do galho. E a citocinina, hoje em dia, ela é muito utilizada no laboratório para se fazer o crescimento de tecidos celulares, certo? Com algumas células de cenoura, eles conseguem produzir, sei lá, centenas de cenouras, utilizando para isso apenas um meio de cultura, células de cenoura e citocininas. Ela que faz ela que induz a divisão celular nos tecidos. Interessante, né, Daniela? Também acho bem. Olá, Valdir. Olá a todos. Gente, se tiverem dúvida, se eu estiver indo rápido, qualquer coisa, vocês dão um alô aí. Agora, dentro das plantas, dentro de todas as plantas, nós temos algumas famílias, né, algumas espécies diferentes, algumas grandes famílias, vamos dizer assim. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai começar falando aí dentro de um crescente evolutivo, partindo das briófitas até chegar lá nas angiospermas, que são as espécies mais evolutivamente adaptadas dentro do reino das plantas. As briófitas são aquelas plantas primeiras, elas não possuem sistemas vasculares, xilema e floema elas não têm. A transmissão de água, né, a transfusão de água e de minerais, ela é feita célula a célula, por difusão celular, e devido a esse fato, as briófitas elas não têm um tamanho grande, tá? Então vai abranger quem ali? Vai abranger principalmente musgos, essas plantas rasteiras que geralmente são verdes, não tem galhos, não tem talos, não tem troncos, são de pequeno porte e principalmente elas são retentoras de líquido, elas absorvem e retêm muito líquido. Até porque o líquido para as briófitas é fundamental, porque sem água a briófita não consegue se reproduzir. Porque assim como os seres humanos, né, nós temos a nossa espécie tem como sistema reprodutor aí o envolvimento de algumas células que são o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide ele depende de um ambiente líquido, né, de um ambiente em que ele possa se locomover através do seu flagelo. E as briófitas também, gente, elas possuem não um espermatozoide, mas elas possuem um espermatófito. E esse espermatófito ele também tem cauda. Só que, diferentemente dos animais, as briófitas elas não produzem um líquido seminal para fazer o deslocamento desse espermatozoide até o óvulo. Então, ela utiliza para isso a água, sendo então fundamental para o seu ciclo de vida a água e uma das razões pelas quais ela consegue reter bastante água também. O ciclo de vida dela é simples, ela não produz sementes, tá? Ela é uma planta sexuada, ela possui gametas masculinos e gametas femininos, e aqui tem um ciclo de vida. Aqui tem um ciclo de vida das briófitas, em que nós temos aqui, então, os esporângios, que vão produzir os esporos. Esses esporos fecundarão o óvulo dentro do arquigônio. Esse arquigônio depois
Ficou melhor. Esse arquegônio, depois de ser fecundado pelo anterozoide, eu tinha falado o nome errado para vocês, de novo. Desculpa. Não é espermatófito, é anterozoide, que é formado dentro do anterídeo. Então, vamos voltar. Nós temos, então, o anterídeo, que vai produzir o anterozoide. O anterídeo é o órgão masculino das briófitas. E nós temos o arquegônio, que vai produzir a oosfera. E o arquegônio é o órgão feminino das briófitas. Então, ocorre a fecundação do anterozoide com a oosfera, vai formar um esporófito. Esse esporófito vai sofrer mitose, vai formar um esporângio. Esse esporângio terá produzido dentro dele esporos, que esses esporos depois serão novamente liberados, vão ser liberados para o ambiente. Esse esporo caindo no chão, ele vai sofrer uma mitose, ele vai desenvolver um corpo, que é chamado de protonema. Esse protonema vai desenvolver novamente os órgãos femininos e masculinos da planta, e assim o ciclo recomeça. Então, o que é importante saber aqui? Que é uma reprodução sexuada, que não existem sementes, existem esporos. Que não existem esporos, é isso aí. As pteridófitas. Então, nós tivemos as briófitas eram um pouco mais arcaicas, vamos dizer assim, menos evolutivas. As pteridófitas, por sua vez, já possuem canais vasculares, xilema e floema, mas ainda não chegam a atingir um grande porte. Elas não produzem sementes também. São representadas principalmente pelas samambaias, e alguns cientistas supõem que as pteridófitas são a classe mais antiga historicamente, que se tem registro. Nós temos registros fósseis aí de samambaias de milhares de anos atrás. Então, aqui nós temos a samambaia, na imagem do meio aqui, nós temos os esporos da samambaia, que fica na parte abaxial, na parte de baixo da folha. E aqui, na imagem ao lado, nós temos um ciclo de vida também, que ele está diferente um pouco da apostila de vocês, porque eu achei esse aqui mais didático. Vamos começar por onde aqui? Vamos começar pela planta. Pela plantinha aqui, que tem as folhas de samambaia maiores, que tem um broto jovem aqui. Está mostrando o rizoma, a fronde e os soros. Os soros são essas bolinhas marrons onde ficam os esporos. Tá? Os soros, então, o que são? Eles são um conjunto de esporângios. E dentro desses esporângios estão os esporos. Como que a samambaia, então, vai fazer a sua reprodução? Esse esporângio, então, ele vai gerar esses esporos. Esses esporos são... Tem alguns termos aqui, turmas, vocês entendem haploide e diploide? Vocês conseguem entender a haploide e diploide? A haploide é assim, quando nós estamos desenvolvendo nossas células germinativas, vocês sabem que a célula humana, ela tem 46 pares de cromossomos. Só que tanto o óvulo quanto
o espermatozoide tem 23 pares de cromossomos. Uma célula diploide, essa célula com 46 pares de cromossomos. Ok? Uma célula haploide é uma célula com 23 pares de cromossomos. Isso no nosso caso, no caso dos humanos. Tá? Nos casos das plantas, o haploide e o diploide funcionam da mesma forma. Só que, quando vocês tiverem uma célula haploide, provavelmente não, vocês vão precisar de outra célula haploide para fazer uma célula diploide. E é a célula diploide que vai fazer, vai promover o crescimento da planta, vai fazer a germinação da planta. Então, os esporos, eles são haploides, certo? Ou um N, ou só N. Os esporos, eles caem no chão, vão se desenvolver e vão formar o prótalo. O que é o prótalo? Ele é um gametófito. O que é um gametófito? É um lugar onde serão produzidos os gametas. Tá? No prótalo, então, serão desenvolvidos tanto o anterozoide quanto o óvulo. Tanto o gametófito feminino quanto o gametófito masculino. Esses dois gametófitos vão entrar em contato também. O anterozoide também possui uma cauda, logo as pteridófitas também dependem da água para sua fecundação. E depois que o anterozoide, então, ele fecunda o óvulo, vai formar o ovo zigoto, que vai formar uma nova planta, que vai gerar um novo broto, que vai gerar novas folhas, e essas novas folhas vão gerar novos soros, com novos esporângios, e assim o ciclo continua novamente. Ok? Deixa eu ver, o RA, eu não sei qual curso você faz, RA, mas se for algum curso dos quais eu sou tutor, depois você manda um e-mail para mim. Na verdade, eu vou deixar meu e-mail aqui, que daí eu vejo o seu caso depois. Aí você me escreve e eu... Só um segundinho, turma. Aí, RA, você falou que a disciplina não está abrindo fórum? Ah, tá. Me escreve depois e me manda seu RA para eu dar uma olhada na sua grade daí, tá? Que a gente dá um jeito nisso daí. Se não resolver, a gente acha quem resolve. Ok, turma, até aqui? Belezinha? Então, nós vimos as briófitas, nós vimos as pteridófitas. É tanto nome bonito que... Agora a gente vai entrar nas plantas mais evoluídas, nas gimnospermas e nas angiospermas. O que faz com que essas plantas sejam mais evoluídas? A presença de sementes agora. Até o dado momento, vocês viram que a gente estava vendo apenas a evolução, apenas o desenvolvimento da planta através do cruzamento de esporos, né, ou da somatória dos esporos. Agora não, agora nós temos plantas aí que vão estar produzindo sementes realmente, e essas sementes possuem tegumentos, possuem algumas características que fazem com que a germinação e a proteção dessas plantas seja mais eficaz. Ok? Então, dentro das gimnospermas, quem que nós temos? As gimnospermas são as plantas que possuem semente lisas. Opa, não era para ter ido agora.
As gimnospermas, então, elas possuem sementes lisas e não possuem flores. Então, é importante lembrar disso também. Elas não têm flores, mas têm as sementes. O ciclo de vida delas é similar ao que a gente viu até agora. Né? A gente também vai ter aí tecidos masculinos, tecidos femininos. Né? Nós vamos ter aí, daqui para frente, em vez de oosfera e o anterozoide ou anterosfera, a gente vai ter o microsporângio e o megasporângio. Né? O megasporângio vai ser o órgão feminino, o órgão reprodutivo feminino, e o microsporângio é o órgão reprodutivo masculino, né? Evidenciando mais uma vez que as mulheres estão à frente, porque o mega ficou para elas e o micro ficou para nós, mas tudo bem. A gente segue adiante. Então, nós vamos ter no caso das gimnospermas, então, os órgãos masculinos e femininos que vão estar produzindo aí algumas células masculinas e femininas que vão sofrer algumas divisões e vão estar gerando na sequência uma semente funcional e dessa semente funcional uma plântula, que nada mais é do que uma planta pequena. Então, a gente vai ver que, no caso da angiospermas, todo esse processo de fecundação que vocês estão vendo aqui nesse infográfico, ele não acontece na parte externa da árvore, como está acontecendo aqui. Ele vai acontecer em uma parte interna, que é na parte das flores. Aqui não, aqui é toda feita, a semente, via semente, ela é toda encontrada fora dos outros tecidos da árvore. Mas, no geral, as gimnospermas, elas são árvores de grande porte, não possuem semente, não possuem flores como órgãos reprodutivos. E nós temos, então, as angiospermas. As angiospermas, nós temos, dentro desse grupo, nós temos duas famílias diferentes. Nós temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Dentro das mono, as principais características quais são? Cotilédone único. O que é um cotilédone único? Pensem numa semente de feijão. Pensaram? Legal. Agora, apertem essa... Tá, real, eu já converso contigo, tá? Pense nesse feijão. Se vocês pegarem o feijão e apertar ele nas duas extremidades, ele não vai abrir no meio e gerar como se fosse duas meias sementes? Ótimo. Agora pense em um milho. Tem como você fazer esse mesmo processo com o milho? Então, o feijão, ele é dicotiledôneo, porque ele tem 2 cotilédones, porque a sua semente ela pode ser dividida em 2 partes. As monocotiledôneas, por sua vez, se a dicotiledônea tem 2, a monocotiledônea, logicamente, vai ter uma só. Quem seria um exemplo, por exemplo, de representante das monocotiledôneas? A cana-de-açúcar. Algumas características. Então, um cotilédone apenas. As flores, elas são sempre em número de 3, são trímeras, né? Como essa que está aqui na tela de vocês. Você tem 3 pétalas em cima, 3 pétalas embaixo. Dentro do tronco dela, o xilema e o floema, ele não é dividido como nas outras plantas, nas dicotiledôneas. A raiz dela, as raízes da monocotiledôneas também, ela recebe o nome de cabeleira
ou raiz fasciculada ou cabeleira, e as folhas são... perdão, não é para ter acontecido isso. Então, eita, turma, deixa eu ajeitar aqui que sumiu meu slide. Tá. Pronto. E as suas folhas, as ranhuras das folhas delas elas partem do caule para a extremidade. Se vocês pegarem uma folha de cana-de-açúcar, vocês vão ver que as linhas delas, elas são paralelas da sua base até a extremidade. Elas não têm as ranhuras como tem as folhas das dicotiledôneas. Então, aqui está eucotiledôneas, eu prefiro falar dicotiledôneas, eudicotiledôneas, que o prefixo eu simboliza verdadeiro, e eu não considero que as monocotiledôneas sejam falsas, então vamos deixar só dicotiledôneas. Então, ela apresenta 2 cotilédones, as ranhuras dela são ramificadas, as flores, elas apresentam um número de pétalas de 4 ou 5, ou seja, elas são tetrâmeras ou pentâmeras, e a raiz dela, ela é axial ou pivotante. Se na raiz das monocotiledôneas ela era de cabeleira é que ela não tem um eixo principal, certo? Ela simplesmente se espalha pelo solo. As dicotiledôneas não, ela tem um eixo principal e deste eixo se separam as outras raízes. Então, por isso que ela é axial, ela tem um eixo principal. E os seus feixes vasculares, eles são dispostos em anéis, eles são mais organizados. Então, é uma planta que a gente pode perceber que, evolutivamente, ela está um pouquinho à frente das monocotiledôneas. Aqui um quadro só para mostrar para vocês as principais diferenças, das mono e das di. Não vou me tardar muito aqui. Agora, acho que já estamos concluindo, turma. Nós temos, então, algumas aplicações com relação às plantas. Primeira coisa, o cultivo e a domesticação. Boa noite, Carlos. Algumas espécies de plantas que são amplamente consumidas pelos seres humanos, elas tiveram que passar por uma fase de domesticação para que pudesse se tornar viável o seu plantio em qualquer área disponível. De que forma que é feita essa domesticação? Promovendo o estresse da planta, mas de uma maneira gradual. É uma forma de você promover essa domesticação. O nosso milho, o milho tem dezenas de espécies, com dezenas de cores, dezenas de tamanhos e formatos do grão. Mas hoje nós temos basicamente uma espécie de milho só. E quem fez um dos grandes responsáveis pela domesticação do milho foram os astecas, em que, através de algumas técnicas de cultivo, eles conseguiram tirar o milho de áreas que eram confortáveis para o milho e trazer ele para outras áreas, para áreas de montanha e até mesmo áreas mais abertas, áreas de cultivo mais abertas. Inclusive através do plantio com outras espécies também. E também,
uma forma de domesticação é a análise e purificação das sementes. Né? O pessoal que cultiva sabe que quando faz uma colheita, e a pessoa que come o que cultiva e tem aquilo não para venda, mas para seu alimento mesmo, para sua alimentação, geralmente vamos continuar no milho, geralmente a espiga de milho mais bonita ele não come, ele usa aquela espiga para ele plantar. Né? E essa é uma forma de você estar promovendo a melhoria daquela espécie. As plantas são uma fonte essencial de vitaminas, né? Nós não conseguimos absorver muitos minerais que nos são necessários, e esses minerais as plantas disponibilizam para a gente, né? Principalmente na área de nitrogênio, né? Nós consumimos muito nitrogênio nos nossos processos metabólicos, e esse nitrogênio, grande parte dele vem das plantas, né? A não ser que você não coma salada, que daí você vai estar tirando ele de outros lugares, mas geralmente vem das plantas. Não, mas a não ser que você só coma carne, que é pouco provável, mas na carne também tem um pouco. A fotossíntese, que é um fenômeno indubitavelmente necessário, que sem ela a gente não sobreviveria, não conseguiríamos fazer a ciclagem de carbono e a filtragem do oxigênio. E aqui algumas outras aplicações, né? Na agricultura, nas especiarias. Se não fosse pelas especiarias, o mundo não tinha chego ao que é hoje, né? Se não fosse a busca pelas especiarias indianas, talvez nem o Brasil tivesse sido descoberto. Na produção de fármacos, a natureza é uma farmácia a céu aberto que tem todas as substâncias que a gente pode imaginar e não imaginar, e muitas delas com aplicação farmacológica. Fitorremediação é quando você utiliza uma planta para fazer a limpeza de alguma área. Nós temos alguns acidentes ecológicos, com radiação, com alguns tipos de lixo danosos, muito danosos, e existem algumas plantas que conseguem fazer a absorção dessa toxicidade do chão, do solo, e clivar esses elementos nocivos dentro do seu corpo. Então você consegue extrair depois a planta dali e tirar aquela toxicidade junto com ela. Elas também podem ser utilizadas como bioindicadores. Vocês já viram aquelas manchas de musgo verde e branca que tem no tronco de árvores, em algumas matas? Geralmente, fora da cidade, você consegue ver, assim, são umas manchas meio disformes. Esse tipo de musgo, ele só se dá em ambiente equilibrado. E esse mesmo musgo, ele tem uma variante em que ele se apresenta na cor vermelha e branca, e essa variante só se apresenta em ambientes que estão próximos do ideal, né, quanto à poluição. Então, tem como você descobrir como que está o ar, como que está a relação dos seres vivos daquela área através da expressão de algumas plantas no local. E também para a biotecnologia. A gente está vendo aí que muitos projetos estão sendo utilizados plantas como modelos. A flor de lótus, ela é só a título de curiosidade, mas a flor de lótus ela é uma flor que nasce no lodo, nasce lá no fundo do lodo,
ela brota por todo o lodo, passa pela água e a hora que ela abre sua flor fora do lodo, a superfície que ela tem nas pétalas possui uma forma cristalizada de tal maneira que não permite que pó ou qualquer outro tipo de sujeira grude nela. E hoje em dia, esse desenho da flor de lótus, ele é estudado para se tentar aplicar ele em talvez roupas que não sujem, carros que não sujem, em outras áreas que pode vir a ser bem aproveitada. Então, a nossa parceria com as plantas, ela vai muito além do que a gente pode perceber, assim. Ó, Carlos, é esse musgo aí mesmo, Carlos, que eu estou falando. Vermelho e branco nas árvores das quaresmeias. Ele só se apresenta em ambientes saudáveis. Então, sua região não deve apresentar muita poluição, então. Que legal, cara. Desculpa, turma. Turma, vocês têm alguma pergunta? Que eu acabei me delongando. Ok. Legal, legal. Bom, tá joia. Turma, então vamos fazer o seguinte, então. Eu vou estar encerrando a aula por enquanto por aqui. Tá joia? Eu gostaria só de fazer alguma. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui, ver o que eu posso. Acho que a única demanda aqui é do RA. O RA, você disse que já mandou e-mail, não teve resposta. Eu vou dar uma olhada no que aconteceu, cara. Hoje eu achei 6 e-mails perdidos no meu lixo eletrônico que eu não sei como que foram parar lá, sabe? Eu vou dar mais uma olhadinha. Mas eu peço para você, cara, manda para mim, por favor, seu RA no meu e-mail, que eu vou para minha sala agora, chegando lá eu dou uma olhada para você, vejo o que está acontecendo. Tá joia? No demais, turma, agradeço a atenção de todos, tá? Valeu aí por terem passado esse tempo comigo. E se tiverem alguma dúvida, podem estar me procurando, mandando um e-mail para mim, tá? Vocês têm meu contato aí. Um bom final de semana para vocês. Estudem e até breve. Valeu, turma. Obrigadão mesmo. Sala vazia lá.